chamado de Deus, ele pode ser tão simples e tão forte até o ponto de causar estranheza em quem não ouviu. Quando Jesus passa, quando Deus passa e chama uma pessoa, o chamado é tão simples e tão forte. Jesus passou por Mateus e falou assim com Mateus: segue-me, só isso. E a Bíblia diz que Mateus imediatamente deixou o serviço dele, o trabalho dele, e seguiu a Jesus, sem Jesus explicar muita coisa e sem ele pedir muitas explicações para Jesus. Foi uma coisa tão simples e tão forte que talvez algumas pessoas não tenham entendido. Mas quem é chamado entende. Amém? Amém. Quem foi chamado por Deus entende não apenas a simplicidade do chamado, porque Deus não fica dando muita explicação para chamar a gente, não. Num determinado momento você sabe que você é de Deus, que o Senhor te chamou, você ouviu a voz dele e você atendeu ao chamado. Amém? O chamado é irresistível, amados. Jesus falou assim para Paulo: Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão é aquela guiada de boi, aquela ponta, aquela vara comprida com a ponta. E quando o boi ele começa a querer ir para os caminhos dele, o carreiro lá, ele vai fincando no boi para que o boi vá na direção certa, e ele vai guiando o boi. E Jesus comparou o chamado e a resistência ao chamado como a gente está recalcitrando contra os aguilhões. Ele está dizendo assim: se você está sendo chamado, você está resistindo, você está sofrendo, porque você está tomando ferroada. É duro você resistir ao chamado, porque o chamado é forte. Amém, irmão? E Deus chamou vocês. Amém? Queria falar para vocês que estão se batizando hoje. Foi Deus que chamou vocês. Vocês são chamados por Deus. Não é uma escolha. Eu escolhi como eu escolho outras coisas. A força do chamado, ela é muito grande. Amém? Amém. E a Bíblia diz que nós somos chamados por Deus. E vocês foram chamados. Agora, por que Deus chama? Por que Deus chama a gente? Será que Deus chama a gente porque precisa da gente? Será que Deus precisa dos meus talentos? Estava vendo o DVD do Thales Roberto, e eu achei interessante que ele falou que um dia ele sentou almoçando com o pastor Márcio Valadão, e o Thales Roberto é um cantor muito talentoso, e o pastor Márcio falou com ele assim: ô Thales, Deus não precisa do seu talento. Ele falou: meu Deus, mas se Deus não precisa do meu talento, ele precisa de quê? O que Deus quer de mim? Ele falou: Deus quer o seu coração. Deus não precisa do nosso talento, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa dos nossos dons, Deus não precisa dessas coisas. Deus chama porque nos ama, amém? E eu queria deixar isso com vocês também. Que vocês nunca esqueçam que vocês foram chamados porque vocês são amados por Deus, porque Deus ama vocês. Deus chama para fazer bem, Deus chama para abençoar, Deus chama para curar, Deus chama para transformar, Deus chama porque ama. Então Tiago ele diz: aos chamados, amados em Deus Pai, e por fim ele fala assim: e guardados em Jesus Cristo, amém? Deus, ele ama tanto. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Jesus Cristo pode nos guardar para Deus, amém? Amém. Mais nada, mais ninguém. Somente pelo sacrifício de Jesus, mediante o sangue dele, é que nós somos protegidos para Deus. Então nós somos guardados em Cristo Jesus. Nessa manhã, vocês já deram um passo, há tempos atrás, que foi o nascer do Espírito. Não é? Jesus ele disse para Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito. Do Espírito vocês vão já nascer. E nessa manhã vocês vão nascer também da água. Amém? Vão entrar aqui. E no fundo dessas águas, é lógico que espiritualmente, porque senão a Lamia tem que mandar limpar de novo, né, Lamia? Quantidade de pecado, por isso que só gosta de batizar em rio, né? Já vai embora, né? Só que não é assim. Espiritualmente, gente, batismo tem uma força espiritual, um significado espiritual muito grande. Não é um símbolo. Isso aqui não é um ritual de iniciação para entrar na igreja. Isso aqui é uma realidade que acontece. E no fundo das águas aqui vai ficar o velho homem com os seus pecados. Amém? Amém. Todos os pecados que vocês cometeram até hoje,
foram perdoados e são lavados por Jesus Cristo. Amém. E no batismo nós fazemos isso de forma clara. Amém? Amém. E quando a pessoa é afundada nas águas e ela ressurge, é como aquele que morreu em Cristo, e como Jesus ressuscitou, você também ressuscita. Amém? Para uma nova vida. Aleluia. A gente sai das águas do batismo bem leve. Amém. Né? Bem feliz pela obra que Jesus ele fez por nós, amém? Então, vocês foram chamados, nunca se esqueçam disso. Não foram vocês que escolheram, foi Deus que escolheu vocês. Ele chamou. E por que me chamou? Me chamou porque me ama. E porque me ama, me guarda em Cristo Jesus, amém? Me Amém. guarda de todo mal aqui e me guarda para a vida eterna. Amém, queridos? Queria chamar os batizantes.